Hoje, vamos dedicar algum tempo para estudar a Palavra de Deus, com o sermão intitulado A Bíblia é a Ordem de Deus. Consideremos o seguinte: qual é a posição de Deus no céu? É claro que Ele é nosso Pai, mas, ao mesmo tempo, o seu título oficial é expresso como o Rei dos Reis. Como é que podemos exprimir-nos sobre todas as palavras que o Rei pronuncia? Elas são as ordens do Rei. Ninguém pode ignorar as ordens do Rei, ou opor-se a elas, pois não. A este respeito, está escrito nos capítulos 3 e 4 de Hebreus, que aqueles que foram desobedientes nunca poderão entrar no seu descanso. Por que é que estas palavras estão escritas na Bíblia? É porque a palavra de Deus é uma ordem absoluta do Rei. Antigamente, quando os reis governavam e dirigiam, desobedecer ou distorcer as palavras do Rei era considerado traição. Não só era considerado traição, como era punível com a morte. Tendo isto em conta, será que nós tratamos verdadeiramente a palavra de Deus, com tanta reverência, como um mandamento absoluto? Sendo assim, o que é que o capítulo 22 de Apocalipse, versículos 18 a 19, diz sobre acrescentar algo à palavra de Deus na Bíblia? Deus lançará pragas sobre essa pessoa. Acrescentar algo às palavras da Bíblia significa que estamos a incorporar os nossos próprios pensamentos na ordem absoluta dada pelo Rei dos Reis, Deus Todo-Poderoso. Além disso, o que aconteceria se alguém retirasse palavras à Bíblia? Deus tirará a sua parte da cidade santa. Por outras palavras, tanto acrescentar como retirar a Bíblia conduz ao desastre. Por quê? É porque cada palavra encontrada nos 66 livros da Bíblia é a palavra de Deus, a ordem absoluta do Rei. No entanto, em vez de pensarmos, devo obedecer-lhes absolutamente, não as consideramos muitas vezes de ânimo leve, pensando, é apenas uma boa palavra, ou é apenas uma mensagem de orientação para nosso benefício. Hoje, reflitamos sobre a nossa atitude. Uma vez que a Bíblia é a ordem absoluta do Rei, o nosso Deus, não importa como os outros nos percebem ou avaliam. Nós estamos a seguir as ordens sagradas de Deus, que é o Rei dos céus. De quem é a ordem do dia de sábado? De quem é a ordem da Páscoa que celebramos todos os anos? São a ordem absoluta de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, como cidadãos do Reino Celestial, como é que devemos reconhecer e honrar as ordens de Deus, o nosso Rei Celestial? Nós devemos tornar-nos obedientes e seguir as suas ordens. Então, Deus abrir-nos às portas do reino dos céus. Não nos reconhecerá Ele como seus filhos celestiais? Uma vez que a Bíblia é uma ordem de Deus, lembra-te do dia de sábado, santificando-o, também é uma ordem do Rei. No entanto, se alguém disser, eu prefiro o domingo ao sábado, e levar a sua vida com base na sua própria conveniência, como está ele a tratar a ordem do Rei? No passado, durante a era das dinastias reais, desobedecer a uma ordem do Rei significava a morte. Para o dizer de uma forma mais forte, era traição. Assim, na Bíblia, está escrito nos registros do profeta Daniel que quebrar as ordens de Deus é rebelião. Nós nunca devemos dizer, apesar de estar escrito na Bíblia, vi outros fazerem o contrário. Nunca devemos ter esta mentalidade. Alguns podem pensar, o mundo inteiro rende o culto ao domingo. Por que é que a Igreja de Deus guarda o culto ao sábado? Isso é porque estamos a obedecer às ordens absolutas de Deus, o Rei dos Reis. Por esta razão, o que é que Jesus disse sobre todos os mandamentos que Deus deu aos homens? Eu sei que a sua ordem conduz à vida eterna. O próprio Jesus veio a esta terra em carne e osso e deu esses ensinamentos.
Portanto, quando a Bíblia diz, guardareis o dia de sábado, nós só precisamos de guardar o dia de sábado. Se está escrito, celebrareis a Páscoa, basta seguir as instruções. Vejamos o livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, está escrito: a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, quem ele é, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 1 Timóteo 6 horas e 15. Os 66 livros da Bíblia são as palavras do Rei dos Reis. Eles são as ordens de Deus. Passemos ao livro de João, capítulo 8. Em João, capítulo 8, versículo 47, Jesus diz: quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus classificou aqueles que desobedecem à ordem absoluta de Deus como aqueles que não pertencem a Deus. E também afirmou que aqueles que pertencem a Deus certamente ouvirão, seguirão, guardarão e obedecerão às palavras de Deus. Jesus deu uma orientação clara sobre este assunto. No mundo de hoje, nós vemos pessoas que celebram o Natal e adoram a cruz. Ou pessoas que guardam o domingo em vez do sábado e honram o Natal em vez da Páscoa. Podemos dizer que todos eles partilham a mesma atitude de rejeitar os mandamentos de Deus. Andar no mesmo caminho que estas pessoas significa que elas fazem parte de um grupo rebelde. Durante a dinastia Joseon, por um ato de traição, 3 gerações da família de um traidor eram condenadas à morte. Não podemos confirmar que este era o pecado mais grave de todos os pecados. Passemos ao capítulo 8, versículo 51, de João. Vejamos o versículo 51. Jesus disse: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte, eternamente. As palavras de Deus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, não são assuntos que possam ser considerados ou ignorados como quisermos. Uma vez que se trata de ordens absolutas do Rei, temos de as cumprir sem falta. Como povo do Reino de Deus, é a responsabilidade fundamental que todos devem assumir. Apesar do dever óbvio, alguns dizem, a minha situação é uma exceção. O meu ambiente atual é uma exceção. Não há necessidade de inventar desculpas com base em fatores externos. Aqueles que honram os mandamentos de Deus são o povo do céu, e eles podem legitimamente ser chamados de filhos do reino dos céus, não é verdade? Alguns poderão dizer, a palavra de Deus diz isso, mas como é que podemos manter a vida nesta terra se o fizermos? Não precisamos de encontrar um equilíbrio e viver em harmonia com os outros. Lembrem-se todos da palavra, não acrescenteis nem subtrais nada às palavras da Bíblia. No livro do Deuteronômio, está escrito que aquele que obedece à palavra de Deus será abençoado ao entrar e ao sair. Por outro lado, aqueles que rejeitam a palavra de Deus e não a cumprem serão amaldiçoados ao entrar e ao sair. Não deveriam os filhos celestiais ouvir atentamente a voz de Deus, que é o Rei dos Reis, e guardar diligentemente todos os seus mandamentos que Ele dá ao seu povo? Por exemplo, quando Deus nos manda celebrar a Páscoa, não deve haver nenhuma desculpa válida para rejeitar a sua ordem. Se há 2 caminhos à nossa frente, que caminho devemos seguir? Por exemplo, e se 2 homens estiverem a andar na rua e um cão os seguir? Não se sabe de quem é o cão. Enquanto caminham, chegam a uma bifurcação na estrada. Uma pessoa segue o caminho da esquerda e a outra segue o caminho da direita. O cão, no entanto, vai para o caminho da direita. Então, de quem é o cão? É o cão do homem que segue o caminho da direita. Hoje, como vivemos neste mundo onde todas as coisas estão misturadas e confusas, não conseguimos discernir a verdade da falsidade. No entanto, nós podemos ver uma clara separação entre aqueles que estão do lado de Deus e aqueles que não estão.
Esta distinção pode ser determinada pelo facto de a ordem de Deus ser valorizada ou não. A Bíblia não é um relato histórico de Jesus a dizer estas palavras há 2000 anos, ou do livro das Crônicas e dos Reis a ilustrar como os antepassados viveram. Como foram escritos todos os 66 livros da Bíblia. Tal como foi dito nas palavras registadas pelo apóstolo Pedro, os profetas falaram da parte de quem? Falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Foi Deus que inspirou todos estes ensinamentos e os mandou escrever. No entanto, há quem diga, este é um livro de história de vários reis. Como é que isso pode ser a Bíblia? Algumas pessoas dizem estas coisas de uma forma disparatada. Deus, que vê o fim desde o princípio, incluiu na história mensagens para a nossa salvação, que vivemos hoje, tais como, isto conduzir-vos à destruição, enquanto que aquilo conduzir-vos ao reino dos céus. Mesmo no conteúdo dos livros de Salmos e Provérbios, Deus colocou a sua vontade, assim como nos versículos que descrevem a sua obra da criação, e também no conteúdo profético de livros como Daniel e Apocalipse. Deus deu os seus mandamentos absolutos através de várias fontes. É essencial que nós nos concentremos e sigamos estes mandamentos corretamente. No entanto, Deus afirmou claramente, com antecedência, que o mundo não saberia de todos estes ensinamentos. Deus disse, só as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Não disse ele que aqueles que não são suas ovelhas não podem compreender a sua ordem. Entre os muitos mandamentos de Deus escritos na Bíblia, ele também disse, o meu povo conhecerá o meu nome. Não foi ele que proclamou claramente estas palavras através do profeta Isaías. Hoje, vamos descobrir, através da Bíblia, o novo nome que Jesus usa ao vir a esta terra pela segunda vez. Vejamos Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em que nome? Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século. Receber batismo é de grande importância, pois é o sinal da salvação. Em 1 Pedro, capítulo 3, afirma-se explicitamente que o batismo salva as nossas almas. Então, a quem se referem o Pai, o Filho e o Espírito Santo em Mateus capítulo 28? Isto não implica Deus. Quando Deus realizou a sua administração como o Pai na época do Pai, ele foi chamado de Jeová. Na época do Filho, ele realizou a sua administração e foi reconhecido por muitos pelo nome de Jesus. A maioria das pessoas está geralmente familiarizada com estes nomes. No entanto, está escrito na Bíblia para batizá-las em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mesmo assim, atualmente, as pessoas não sabem o nome do Espírito Santo. Como não conhecem este nome, quando batizam, não mencionam nem mesmo o nome de Jeová e Jesus, mas simplesmente dizem, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estes são apenas títulos, não são nomes de facto. Os nomes e os títulos são completamente diferentes. Deus disse, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. De quem é esta ordem? É a ordem absoluta de Deus, o Rei dos Reis. Mas será que as numerosas igrejas que existem atualmente, que são como a areia à beira-mar, cumprem esta ordem? Nenhuma igreja o faz, exceto a Igreja de Deus. Não se limitem a fazer suposições, pensando, a Bíblia deve estar cheia de ensinamentos sobre como se tornar uma boa pessoa e fazer boas ações. Em vez disso, devemos pensar, esta é uma ordem absoluta dada por Deus, o Rei dos Reis. Como filho do céu, eu devo considerar cada palavra como absoluta e mostrar ainda mais reverência. Durante a nossa vida neste mundo, se encontrarmos algum conflito com a ordem do Rei,
devemos dar prioridade ao cumprimento das ordens e depois confiar as restantes questões a Deus. Quando voltamos às palavras de Mateus capítulo 28, a parte mais importante do batismo que salva as nossas almas é o nome do Espírito Santo. É por isso que, na altura da primeira vinda de Cristo, os santos da igreja primitiva foram a vários lugares e proclamaram primeiro o nome de Jesus. Depois de o carcereiro ter ficado espantado com a cena extraordinária, perguntou a Paulo e Silas: o que devo fazer para ser salvo? Nessa altura, o que é que Paulo e Silas lhe ensinaram primeiro? Eles ensinaram-lhe o nome de Jesus, o Salvador daquela época. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Irmãos e irmãs, nós nunca poderemos ser salvos sem conhecer o seu nome. Na época do Espírito Santo, tal como na época do Pai, todos nós devemos ser aqueles que podem fazer brilhar a glória do novo nome, Cristo Ansainron, e da Nova Jerusalém, a Mãe Celestial. O que é isto? É a ordem absoluta que Deus nos dá para a nossa salvação. Não deveria haver uma razão concreta para que Deus nos tenha dito que devemos estar atentos ao seu nome. Deus ordenou-nos que batizássemos as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde Gênesis até ao fim do mundo, Deus divide claramente a sua administração em 3 épocas e, em cada uma delas, podemos testemunhar a obra de salvação que Ele realizou. Passemos agora à questão da oração. Hoje em dia, quando vamos à igreja, toda a gente invoca o nome de Jesus. Porque oram em nome de Jesus. Se lhes colocarmos esta questão, eles não serão capazes de compreender a razão exata. Antes da vinda de Jesus, havia pessoas com uma fé forte, como Abraão e Noé, e pessoas como Moisés, que conduziu os israelitas para fora do Egito. Mas será que elas oraram em nome de Jesus? Não, não o fizeram. Abraão orou, Noé orou e Moisés também orou. Além disso, Josué, o sucessor de Moisés, orava sempre a Deus nos momentos de dificuldade. Elias também orou fervorosamente quando confrontou os 850 falsos profetas no Monte Carmelo. Então, em nome de quem é que eles oravam? Atualmente, as pessoas que dizem acreditar em Deus pensam que devem orar exclusivamente em nome de Jesus. Elas desconhecem a existência da época do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, a sua insistência é unilateral. No entanto, elas têm Abraão em grande consideração e dizem que Moisés é uma pessoa de grande fé. Elas também falam muito de Elias. No entanto, não apontam o facto de estes indivíduos não terem orado em nome de Jesus. Então, essas pessoas que não oraram em nome de Jesus foram salvas? De facto, foram salvos. Jesus afirmou claramente nos Evangelhos: muitos tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Todos eles estão no reino dos céus. No entanto, eles não oravam em nome de Jesus. Por quê? Relativamente a este assunto, temos de nos perguntar: isso é uma ordem dada na época do Pai? Ou é uma ordem dada na época do Filho? É uma ordem dada na época do Espírito Santo. Na época do Pai, havia muitos grandes antepassados da fé, como Abraão, Isaque, Jacó, Noé, Elias e Eliseu. Em nome de quem é que todos eles oravam? Eles oraram em nome de Jeová. Há também o rei Davi, que conhecemos muito bem e que amamos muito. O rei Davi fez muitas orações a Deus, mas orou sempre em nome de Jeová. Nas igrejas atuais, as pessoas insistem que não se pode ser salvo a não ser que se acredite em Jesus, e que não há salvação sem Jesus. De acordo com a insistência deles, aqueles que acreditavam apenas em Jeová não deveriam ser capazes de alcançar a salvação, mas Jesus disse que todos eles têm um lugar no reino dos céus. Não é isto intrigante? Portanto, devemos entender claramente quem é Deus Jeová. Não foi Deus Jeová que veio a esta terra em carne e osso, com o nome de Jesus.
Quando nós reconhecemos que eles são um e o mesmo, podemos descobrir que houve uma época em que tivemos que invocar o nome de Jeová, uma época em que recebemos a salvação pelo nome de Jesus, e outra época em que devemos invocar o novo nome de Jesus. Não podemos revelar esta verdade. Devido à falta desse conhecimento bíblico, as pessoas serão inevitavelmente destruídas. Está escrito em Oséias: o meu povo está sendo destruído. Qual é a razão da sua destruição? Porque lhe falta o conhecimento. Apesar de verem, não veem. Apesar de ouvirem, não ouvem nem compreendem. A palavra de Deus é a ordem absoluta do Rei. Há mandamentos diferentes de acordo com cada época, os mandamentos dados na época do Pai, na época do Filho e na época do Espírito Santo. Analisemos esta questão com mais pormenor. Salmos, capítulo 116, versículo 4. Vejamos o capítulo 116, versículo 4. Então, invoquei. Qual nome eu invoquei? O nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. A maior parte dos salmos foi escrita por Davi. Em nome de quem é que Davi orou? Ele invocou o nome de Jeová. Então, em que altura é que as pessoas começaram a orar em nome de Jesus? No final do longo período de tempo do Antigo Testamento, Jesus veio a esta terra. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. Esta é a palavra que vem de Jesus. Vejamos o versículo 24. Até agora, ou seja, antes deste momento, nada tendes pedido, em meu nome. Isto não significa que eles não tinham orado em seu nome. Antes disso, todas as orações eram feitas em nome de Jeová. No entanto, Jesus disse: pedi, ou seja, orem em meu nome a partir de agora, e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Entre as três épocas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todas as pessoas que viveram antes de Jesus vir a esta terra pertenciam à época do Pai. Por isso receberam a salvação em nome de Deus Pai Jeová. Depois, na época seguinte, Jesus veio a esta terra como filho. A partir de então, ele instruiu os discípulos a orar em nome de Jesus, que é o nome do Salvador na época do Filho. Então, os discípulos, que seguiram Jesus durante 3 anos e meio do seu ministério, oraram sempre em nome de Jesus. Além disso, quando Jesus orava, ele orava em seu próprio nome. Não, ele não o fez. De acordo com o Evangelho de João capítulo 14, por que razão ele lhes disse para orarem em seu nome a partir daquele momento? Ele disse: eu vou para o Pai. A partir de então, passou a vigorar uma ordem absoluta do Rei para orar em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, como eu estou a usar a expressão ordem do Rei, pode parecer um pouco estranho, mas é assim que todos os ensinamentos de Deus são significativos. Pensei em todos os reis que amaram a Deus de todo o coração, como o rei Davi e o rei Salomão. Havia também profetas como Isaías e Ezequiel. Em todos os registros dos antepassados da fé escritos no Antigo Testamento, não se encontra uma única menção ao nome de Jesus, isto é, nos registros daqueles que viveram no tempo antes de Jesus vir a esta terra. No entanto, depois de Jesus ter vindo a esta terra, o que é que ele disse? De agora em diante, deveis orar em meu nome. Então, Deus Jeová é diferente de Jesus Cristo. Eles não são diferentes. A propósito deste assunto, vejamos o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Em Isaías, capítulo 9, versículo 6, está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. De que outra forma é que ele será chamado Pai da Eternidade? Não há mais ninguém para além de Deus que possa ser chamado nosso Pai espiritual. Deus é de facto o nosso Pai. No entanto, este Pai apareceu na terra sob a forma de uma criança e de um filho.
Quando ele apareceu, conservou o nome Jeová? Não. Em vez disso, ele foi chamado de Jesus. Assim, o nome Jeová e o nome Jesus são o nome de um único e mesmo Deus. Quando Deus, que existia numa forma espiritual, se revestiu de carne e apareceu nesta terra, começou a usar o nome de Jesus. Foi por isso que Jesus disse: Até agora não pedistes nada em meu nome, mas de agora em diante, orai em meu nome. A partir daquele momento, começaram a orar em nome de Jesus. No final do seu ministério de 3 anos e meio, Jesus morreu na cruz, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e subiu ao céu 40 dias depois, tudo de acordo com a profecia. Depois, ele explicou também sobre a sua segunda vinda. Está escrito em Hebreus capítulo 9 que ele certamente virá uma segunda vez para trazer a salvação àqueles que o aguardam. Que nome usará Cristo quando vier pela segunda vez? O novo nome de Jesus. Deus Jeová, Jesus Cristo e Deus que vem com o novo nome são um e o mesmo Deus. No entanto, ao longo da sua obra de redenção, de cada vez que veio a esta terra, ele apareceu com um nome diferente. Então, quando é que ele virá? Em Mateus capítulo 24, Jesus diz: Quando os ramos da figueira se renovarem e as suas folhas brotarem, sabereis que estou perto, mesmo à porta. Por outras palavras, ele quis dizer, quando a nação de Israel recuperar a soberania e alcançar a independência, nessa altura, eu estarei a bater à porta. Quando é exatamente essa altura? Em maio de 1948, a nação de Israel conquistou a sua independência, o que foi conseguido após quase 1900 anos. A partir desse momento, já não é a época do Pai nem a época do Filho, mas sim a época do Espírito Santo. Então, na época do Espírito Santo, Deus continua a usar o nome Jesus. Irmãos e irmãs, o nome é verdadeiramente importante. No tempo da igreja primitiva, sempre que o nome de Jesus era invocado, aconteciam factos notáveis. Por conseguinte, todos os santos da igreja primitiva pregavam fervorosamente o nome de Jesus como sendo da maior importância. O Salvador que nos vai redimir é Jesus. Foi isso que eles pregaram na época do Filho. Na época do Pai, todos proclamavam: fora de Jeová, não há Salvador. Jeová é o nosso pastor, o nosso cajado e a lâmpada que transforma as trevas em luz. Foi assim que todos eles pregaram e deram testemunho de Deus. Passemos a Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Vejamos o versículo 12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A quem é que eu se refere? Refere-se a Jesus. Portanto, isso indica que Jesus tem outro nome, o novo nome. Nós temos de encontrar e descobrir este nome novo. E o novo nome será conhecido e pregado a todos os povos do mundo, e através do novo nome, Deus quebrará as correntes dos seus corações que estavam cativos nas trevas. É por isso que Deus prometeu dar-nos o meu novo nome, ou seja, o novo nome de Jesus. Quando é que o novo nome de Jesus será utilizado? Será utilizado na época do Espírito Santo em que vivemos. Na época do Espírito Santo, o novo nome de Jesus deve ser conhecido por toda a humanidade. Há 2000 anos, quando Jesus pregou o Evangelho na cidade de Nazaré e os seus discípulos pregavam o seu nome por onde quer que passassem, muitas pessoas referiam-se àqueles que seguiam Jesus como membros da seita dos Nazarenos. Nós podemos ver o relato desta situação descrito no livro de Atos, capítulo 24.
Isso porque eles pregavam a verdade da nova aliança, que nunca tinha sido ouvida antes e era completamente diferente do que as pessoas tinham sido ensinadas. O próprio Deus veio à Terra e proclamou a sua ordem absoluta. Todas as coisas velhas devem ser deitadas fora. Agora, que todos se concentrem no que é novo. Embora ele tenha concedido ao seu povo um novo sistema, os israelitas recusaram-se a aceitá-lo, dizendo: não vamos seguir isso. Embora seja uma ordem do rei, os velhos costumes são melhores. Desta forma, insistiram no antigo sistema chamado de Antiga Aliança. Jesus concedeu a Páscoa da Nova Aliança, o dia de sábado da Nova Aliança e a cerimónia do batismo da Nova Aliança. No entanto, eles argumentaram que estas coisas eram desnecessárias. É como se o rei declarasse: embora eu vos tenha mandado fazer assim até ontem, a partir de hoje, dou-vos uma instrução diferente. Foi assim que Deus deu a sua nova ordem, marcando o início do tempo da Nova Aliança. Antes de Jesus anunciar a Nova Aliança, todos os sistemas da Antiga Aliança podiam ainda ser eficazes. No entanto, o tempo da Nova Aliança já começou e Deus deu-nos as novas leis. Não deveríamos respeitar estas novas leis e cumpri-las fielmente? Deus até disse: deveis batizar as pessoas em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não deveríamos conhecer o novo nome? Qual é o nome do novo nome? Em Isaías capítulo 25, está escrito: certamente este é o nosso Deus, confiamos nele, e ele nos salvou. Por outras palavras, significa: aquele que tragará a morte para sempre com o vinho envelhecido é o nosso Deus. Desta forma, Deus já nos informou como irá proceder na sua vinda a esta terra. Ele aparecerá uma segunda vez em carne e osso para trazer a salvação àqueles que o aguardam. Em Miqueias, capítulo 4, diz-se: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes. Ele ensinar-nos aos seus caminhos. Nós estamos agora a viver na época do Espírito Santo. Por isso, nestes últimos dias, o nome de aquele que nos ensinará os seus caminhos em Sião tem uma importância significativa para nós. Já na igreja primitiva, os discípulos expulsavam os espíritos malignos invocando o nome de Jesus. A dependência do seu nome concede-nos o perdão dos pecados. Através do seu nome, recebemos também a promessa de salvação de Deus. Irmãos e irmãs, o nome de Deus é muito importante. Na época do Espírito Santo, os nomes do Pai Cristo Ansainron e da Mãe Celestial Nova Jerusalém devem ser pregados em todo o mundo. Por esta razão, que nome é profetizado no Apocalipse capítulo 3. Não é o nome Jesus, mas o nome novo. Embora a ordem absoluta do rei sobre o novo nome tenha sido emitida, alguns dizem: não há um novo nome. Chamar o novo nome é herético e falso. Também isto resultaria na rejeição da ordem do rei. Se o nome não for utilizado por outros, tem algum valor como nome. Quando pensamos em nome, apesar de nos pertencer, é mais utilizado pelos outros do que por nós próprios. O novo nome de Jesus. Ele contém uma mensagem essencial para que a humanidade obtenha o perdão dos pecados e alcance a salvação nesta época. Por isso, é fundamental que este novo nome seja amplamente conhecido pelas pessoas de hoje. A Igreja de Deus acredita em Cristo Ansainron e na Mãe Celestial Nova Jerusalém. Eu espero que esta mensagem possa ser imediatamente associada à Igreja de Deus. Para que isto se concretize, revelemos com orgulho e glória o nome do Pai e o nome da Mãe a todos os povos do mundo. Embora a Bíblia seja constituída por frases e palavras, é inteiramente composta pelas ordens absolutas do Rei e, por isso, cada linha é valiosa. Como contém ensinamentos preciosos, todos devem seguir esses ensinamentos e ser batizados no novo nome. Esperando que todos os membros da família de Sião possam desfrutar de bênçãos e graças ainda maiores dentro deste nome, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.